Aleluia. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Quem aceita a paz que vem de Deus, diga amém. Glória a Deus. Ainda de pé, pegue a sua Bíblia, abre comigo. Aleluia. Abre comigo no segundo livro do profeta Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós vamos ler 2 versículos, mas nós vamos arrazoar na palavra hoje. Vira para o teu vizinho e diga: Deus tem uma palavra para você. Para você que acha que Deus não fala mais, diga aí: Deus fala. E Deus te trouxe aqui hoje para mostrar para você que Ele é contigo. Anaraçoi. Era chorará manaraçore que derebela base. Era la lava sorobon derebela base. 2 Samuel, capítulo de número 6, versos de 10 a 12. Eu já estou lá. Sabe como nós vamos terminar esse culto, Leinha? Eu já estou lá. Eu já estou saltando já. Eu já estou pulando já. 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O 10, de 10 a 12, aliás, 3. Que diz assim. Glória a Deus. Aleluia. Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Versículo 12. E contaram ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia a ele, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi, com júbilo. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Meu muito obrigado, podemos assentar aí com a graça de Deus. Olha, vamos tentar, ok, transmitir aqui com muita rapidez. Mas o texto a que se refere, o capítulo 6 de 2 Samuel, se refere quando Davi vai buscar a arca. A arca que já tinha mais de 20 anos, mais de 10 anos, que ela estava fora de Israel. Que a arca tinha sido levada há mais de 10 anos. Alguns historiadores falam 20, 20 anos. Então Davi decide ir lá buscar, trazer de volta. Por muitos anos ela esteve ausente. Saul, durante o período que Saul governou Israel, isso é apenas uma curiosidade, Saul nunca governou com a arca nunca esteve presente. Então Davi, ele decide buscar a arca, que está descrita em 1 Samuel, capítulo 4, no versículo 11, quando ela é tomada. No versículo 17, eles tomam a arca. No versículo 11, os filisteus se apossam da arca, mas
o texto fala claramente no versículo 17 de 1 Samuel capítulo 4. Que eles tomaram a arca. Israel estava no meio de uma batalha e Hofni e Finéias, né, filhos do sacerdote Eli, eram dois sacerdotes também, mas que eram rebeldes, desobedientes, né, faziam muitas coisas erradas no altar de Deus. Então, eles decidem buscar a arca. E a arca vai e Israel sofre uma derrota mesmo com a presença da arca. Quando a arca chega no acampamento, está no capítulo 4 de 1 Samuel. Toda a terra treme. O povo grita e tal, porque a arca, eu já falei isso aqui, você sabe também, que a arca ela simboliza, representa e tipifica a presença de Deus. Então, quando a presença de Deus chega no arraial, toda a terra treme. Está lá no capítulo 4 de 1 Samuel. Só que tem um porém, irmãos. A primeira lição que eu aprendo nisso aqui é que Deus aceita sofrer uma aparente derrota para que falsos obreiros sejam exterminados, desmascarados. Entendeu? Então, às vezes, Deus aparentemente sofre uma derrota, mas não é Deus que está sendo derrotado. São os falsos obreiros, Hofni e Finéias. Tudo aquilo que é falso, irmãos, já está com seu juízo pré-estabelecido, pré-determinado. Tudo aquilo que é falso, já tem a hora de cair por terra. Porque a mentira só dura enquanto a verdade não chega. Mas quando a verdade chega, a mentira cai por terra. Então os falsos obreiros, eles são expostos. Os dois caem ao fio da espada, os dois morrem naquela batalha. Quando Eli recebe a notícia, ele também cai. Ele cai da cadeira que estava sentado e morre. Meu Deus. Meu Deus. Agora, nunca tinha acontecido um ato daquele, uma cena daquela. Era algo inédito. Buscar a arca, uma procissão com a arca, né? Aquele movimento, aquele mover. Era algo inédito. Nunca aconteceu. Davi decide buscar. Davi consulta homens. Davi consulta sábios. Mas Davi comete um erro. Davi não consulta o Senhor. Davi não consulta a palavra de Deus. Eu quero te falar uma coisa, todas as vezes que você toma decisão baseado no que te falaram, no que te falam, você comete um erro gravíssimo. Sabe por quê? Você está colocando Deus de lado. E Davi, por ter colocado Deus de lado, Davi, por não ter consultado ao Senhor, Davi ouve o conselho de homens, então Davi comete alguns pequenos erros. Davi leva não consagrados no lugar de consagrados. Davi decide carregar a arca em carros de boi, ao invés dos ombros. Davi prefere carregar a arca em rodas, ao invés de varas. A arca, ela tinha umas argolas, uns engates, aonde se passava a vara. E a vara, ela pegava nos ombros de quem a carregava. Sabe o que é isso? Carregar a presença de Deus tem um peso. Isso é o peso do ministério, é o peso da unção. Quem está entendendo vai dando glória. É o peso do selo da propriedade. Eu sou dele, ele é meu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É o peso do selo da propriedade. Somos propriedade exclusiva, particular. Aleluia. É o selo da capacitação. Porque Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita aqueles que são chamados. Eu não estou dizendo que Deus não pega quem se prepara, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você que fica fugindo, para você que fala, isso não é para mim, é para você. Se Deus te chamou, Deus te prepara. Se Deus te chamou, Deus te capacita.
Diga glória. Diga glória. Diga glória. Então Davi, ele vai buscar a arca que estava na casa de um homem chamado Abinadab. Glória. Aí Davi escolhe, está no versículo 1 do capítulo 6, você pode olhar aí. Davi escolhe 30 mil homens. Foram escolhidos a dedo. Quantos homens eu disse? Imagina, quase a população, né? A metade, quase a população de Pirapora. 30 mil homens. E vai lá para buscar a arca. Quando eles chegam na casa de Abinadab, os pseudos donos da arca, porque eles cresceram diante da arca, rodeando a arca, brincando de pique, Aiô e Uzá. Eles cresceram diante da arca. Meu Deus. Isso está no versículo 3 do capítulo 6 que nós lemos. Vai prestando atenção para você entender aonde a gente vai chegar. E eles foram na frente. Aiô dançando na frente com o movimento, porque eles se intitulavam os donos da arca. Ei, ninguém é dono da presença. O Espírito Santo não tem dono. Tem gente que quer determinar como o Espírito de Deus vai fazer. Quem Deus vai usar. Quem somos nós? Tem gente que quer ditar, o Espírito vai vir hoje, vai vir agora. Não, quem sabe é o Senhor. A obra é dele, é ele quem faz. E Aiô foi na frente, Denis, dançando, Uzá do lado, porque eram os donos, eles se sentiam donos da arca. Em contraste com 1 Samuel, capítulo de número 3, no versículo 3, que diz claramente, 1 Samuel 3:3, diz que Samuel cresceu, dormia, ele dormia diante da arca. E lá no versículo 3 tem um negócio que mexe muito comigo, escrito assim, olha, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Quem é você diante da arca? Você se acha dono da presença? Você acha a presença somente um motivo para se promover, se autopromover, como Aiô e Uzá, ficar dançando, e na hora que o carro tropeça, Uzá vai e mete a mão para segurar a arca, e Deus mata Uzá ali, e a Bíblia diz que foi por causa da irreverência. Aí vem um pavor, vem um medo. Escute isso. Vem um pavor, vem um medo sobre todo mundo. Mais de 30 mil pessoas. Uzá cai duro no chão. Pá. E agora? Todo mundo com medo. Todo mundo afasta. Todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Ninguém queria saber da arca. Todo mundo com medo. Mais de 30 mil pessoas. E todo mundo com medo, com medo. Ninguém queria nem chegar perto da arca. Aleluia. E agora que eu começo a pregar. Meu Deus. Mas antes de eu falar, eu quero dizer uma coisa. O preço de quem desobedece é grande. Mas o preço de quem obedece também é grande. A bênção para quem obedece, a bênção para quem é fiel é grande também. Davi tenta trazer a arca na euforia da carne. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Tudo aquilo que é feito na euforia da carne, irmãos, se prepare. Meu Deus. Meu Deus. Davi deixa a arca por causa de reverência. Davi deixa a arca. E agora tinha que escolher um lugar para deixar a arca.
Davi não tinha coragem de levar para Jerusalém. Então Davi faz uma oração. O versículo 1 do capítulo 6 fala que Davi escolhe, e ele leva consigo 30 mil homens. Esses 30 mil homens eram o quê? Repita comigo: escolhidos. Aleluia. Nessa noite eu quero falar sobre o improvável de Deus. Que é isso, pastor? Eu quero falar sobre o improvável de Deus. Nessa noite eu quero falar com você sobre aquilo que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não dar certo. Todo mundo com medo, todo mundo com medo. Davi então faz uma oração. Meu Deus. Davi faz uma oração e fala: Senhor, direciona para onde nós vamos levar a arca. Eu não posso levar ela assim para Jerusalém. Eu não posso levar ela para a cidade de Davi. Eu estou com medo, Senhor, que outras pessoas venham morrer. Então me mostra, Senhor, para onde eu devo levar. Detalhe: mais de 30 mil. Deus é forte, gente. Deus é forte. Obed-edom, pela cultura, pelos costumes, ele nem seria citado, nem contado como digno de receber a arca na casa dele. Vai segurando aí. Só que Davi ora. E no meio de mais de 35 mil pessoas, Deus vira e fala com ele: leva para a casa de Obed-edom. Pastor, não estou entendendo. O último da lista, por ser um estrangeiro. Eu vou te explicar isso agora. Porque está ali assim, ó: Obed-edom, o geteu. Daí a palavra ger, que significa estranho, estrangeiro. Deus olha no meio de todos. E o último que os homens escolheriam é quem Deus escolhe. Você não está aqui, né? Eu vou melhorar para você. Seja bem-vindo a este culto improvável de Deus. Talvez ninguém nunca te escolheria, mas Deus te escolheu. Talvez Deus nunca me escolheria, mas, aliás, os homens nunca me escolheriam, mas Deus me escolheu. Isso é o improvável de Deus. 99% de reprovação, 1% que sobrou foi a aposta de Deus. Deus disse: é aquele. Ah, você não está entendendo. Obed-edom era um homem pobre, estava vivendo num estado difícil. Sua casa, segundo alguns historiadores, eles falam que aquele homem vivia numa pobreza terrível. Eles dizem que aquele homem, as árvores da sua casa não davam fruto. O riacho que ali passava havia secado. Aquele homem vivia num estado de pobreza muito grande. Mas quando Deus olha para o coração daquele homem, ah, você não está aqui, eu vou voltar. Quando Deus olha para o coração daquele homem, é como quando Deus olhou para o seu coração e Deus viu que aí dentro há um adorador. Eu não sei se você está entendendo. Talvez ninguém apostaria em você, talvez ninguém investiria, mas Deus aposta, Deus investe. Olha para o teu vizinho e diga: seja bem-vindo, improvável de Deus. Alabaxorebecantaramanás. Ei, você não está entendendo, deixa eu pregar para você. Era o último que poderiam levar a arca para sua casa. Mas Deus disse: é aquele, eu escolhi aquele. Sabe por quê? Eu acho que quando Paulo escreve Jailma, quando Paulo escreve 1 Coríntios,
Glória a Deus. Capítulo 1, no versículo 27, que diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as grandes. Deus escolhe aquele que não é para confundir aquele que pensa que é. Esse era o momento que você levantava a mão e dava glória a Deus. Esse é o momento em que você exalta. Esse é o momento em que você fala língua estranha. Esse é o momento em que você glorifica o nome do Senhor. O improvável. Oh, meu Deus, quando Deus falava isso comigo, eu via passando na minha frente um filme, a minha história, o improvável. Para muitos, na minha juventude, eu era uma incógnita. Muitos diziam assim, ali não vai dar nada que presta. Muitos diziam assim, ali não vai sair nada. Deus está falando com gente aqui. Deus está falando com gente aqui. Deus está falando com gente aqui. Talvez disseram que você não ia dar nada, que você não tinha futuro. Aí Deus olha, mais de 30 mil pessoas. Deus fala, é aquele, é aquela. Você pode levantar a tua mão, porque é com você que Ele está falando. Você é o improvável de Deus. Obed-edom. Eu não sei. Eu não posso conjecturar. Mas imagina Davi, Deus, mas eu escolhi 30 mil. Foi na ponta do dedo. E o Senhor escolhe um geteu. É lógico que Davi não fez isso, porque Davi conhecia a voz de Deus. Mas muitos de nós poderiam dizer, aquele Senhor. Quando Deus envia o profeta para ser sustentado pela viúva, o profeta, a carne nossa fica assim, talvez uma viúva rica. Não, uma viúva pobre, catando cavaco. Ele olhou e falou assim, não é possível, Deus. Deus falou, eu chamo existência as coisas que não existem. Deus está falando com você. Ele está dizendo, eu chamo existência as coisas que não existem. Essa é a minha especialidade. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus de maravilhas. Lembra quando o Senhor chama Josué? Deus diz para Josué assim, fala com o povo para eles se santificarem. Manda eles santificarem, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio deles. Você está entendendo o que Deus está falando com você, improvável? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia! Aleluia! Flávio Joséfo, o maior historiador hebreu, ele fala que aquele homem era pobre, vamos dizer de maré. Humanamente falando, quem ia dar para ele alguma coisa? Deus fala, leva para a casa dele. E sabe o que acontece? Quando a arca chega na casa de Obed-edom, as árvores começam a florescer, a água começa a brotar, o gado começa a engordar. Não, eu vou ler a Bíblia. Versículo 11, olha só. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu. Quanto tempo? Depois da vírgula do geteu aí? 3 meses. Olhe para mim. Deus não precisa de muito tempo para fazer um milagre na tua vida. A arca ficou na casa de Abinadab quase 20 anos e nada aconteceu. Pelo contrário, foi juízo, porque eles não amaram, não respeitaram, não tiveram reverência diante da arca. Mas só 3 meses na casa de Obed-edom. 3 meses.
Flávio Joséfo diz que ele se tornou extremamente rico. Eu vou repetir, ele se tornou extremamente rico. Olha que maravilha, gente. Ele se tornou extremamente rico por causa da presença. É a presença que traz saúde, é a presença que traz prosperidade, é a presença que traz glória, é a presença que traz a unção. Aleluia! Aleluia! Então não podemos carregar a presença de Deus de qualquer maneira. Tem que ter os varais. Os varais, as varas, elas simbolizam o ministério. Ou os ministérios que Deus deu 5 para a igreja, descritos em Efésios 4:11. Porque Deus deu uns para apóstolo, outros evangelista, outros mestre, outros profeta e outros pastores. São os 5 ministérios interagindo. Essas são as varas. Simbolizam 5 ministérios. Aleluia. Olha como Deus é tremendo. Só que tem um outro porém. Só que tem um porém. Quando Deus entrar na tua vida com essa unção, está preparado? Deus muda a sua vida de Obed-Edom. Deus alcança todos que estavam ao seu redor. Os historiadores contam que Deus alcança toda a sua família. E toda a sua família é alcançada pelo favor divino por causa de Obed-Edom. Meu Deus. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando para você. Eu não sei se você está entendendo. Mas eu estou aqui nessa noite, Wendel, com a palavra para dizer: fica firme. Porque quando a bênção chegar, não vai ser só para você, vai alcançar todos que estão perto de você. Vai alcançar a todos que estão ao seu redor. Você está entendendo o que eu estou pregando ou não? Essa unção do improvável. Ninguém dava nada para ele agora. Quem é Obed-Edom? Vira notícia, olha só. Vamos ler a Bíblia. Versículo 12. E contaram ao rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que pertence a ele. Tudo o que pertence a ele. Aquela casinha feinha, michuruquinha, pequenininha. Detalhe, olhe para mim. Em 3 meses. Tem quanto tempo mesmo que você está patinando? Não sai do lugar, só fica escorregando, patinando. Tem quanto tempo mesmo? Aceita o plano e o projeto de Deus. É um desafio, tá? É um desafio. Obed-Edom era um laboratório da fé. Deus te escolheu para ser um laboratório da fé. Pastor, o que é isso? Muitos vão ver aí o que Deus vai fazer. Não é verdade? Laboratório da fé. É isso que Deus faz com o improvável. Deus começa a prosperar em 3 meses. Deus torna aquele homem extremamente rico, próspero, abençoado. Mas na hora que o terror veio, quando Deus mata Uzá, ninguém queria saber da arca, todo mundo com medo. E Obed-Edom, nem no meio ele não estava, porque ele não podia ficar no meio deles. Obed-Edom estava para os cantos. Será que não era assim? Eu já me senti inútil na minha vida. Eu já me senti inútil. Eu já me senti pequeno. Eu já me senti desprezado, desprezível, inútil. Eu já fui enxotado. Já fui colocado para fora de casa.
Agora eu pergunto, fazem isso comigo hoje? Hoje é o contrário, brigam para que eu vá na casa deles. A unção do improvável está sendo liberada sobre ti nesta noite. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. Obed-edom ficava pelos cantos. Ei, você não podia nem ficar no meio dos selecionados. Uau, mais de 30 mil selecionados. Eu fui selecionado, eu fui escolhido pelo homem, não por Deus. É muito forte. Nesse momento você já tinha que estar falando em línguas. Escolhido pelo homem, não por Deus. Deus disse isso para Samuel: Samuel, o homem atenta para a aparência, eu, o Senhor, atento para o coração. Levanta a tua mão e dá glória, menino. Levanta a tua mão e dá glória, menina. Eu, Senhor, eu olho para o coração, é para o que está lá dentro, eu vi sinceridade nele. Será que você nunca se sentiu pelos cantos? Será que você nunca se sentiu jogado para o escanteio? Para o segundo plano, terceiro, quarto ou quinto? Já aconteceu comigo também. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Obed-edom, largado para o canto lá. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Tem muita gente se achando aí. Vira para o teu vizinho e diga assim: o improvável está vindo aí. Se você entendeu, você vai dando glória. Se você entendeu, você vai dando glória. Não foi necessário 1 ano, 10 anos, 20 anos. Não. Obed-edom vira notícia. Em 3 meses, Obed-edom vira notícia. Vira para o teu vizinho e diga para ele: você vai virar notícia. Você vai virar notícia. Você vai virar notícia. Você vai ser falado diante do rei. Olha só, alguém pede audiência para o rei. Chega diante do rei. Olha só, não era qualquer um que entrava. Não era qualquer um que tinha audiência com o rei. Aí chega diante do rei e fala assim: olha, eu vim aqui falar de Obed-edom. Aí Davi, de repente, esperava assim: uai, mas o que será que aconteceu? Será que morreu também? E contaram ao rei Davi dizendo, versículo 12: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que pertence a ele por causa da arca da presença. Tudo que você tem, tudo que você terá, não é por causa da sua inteligência, não é porque você é isso, é o bambam, não. É por causa da presença. Você não está entendendo, é a presença. É a presença de Deus na tua vida que está trazendo tudo isso, Obed-edom. E Obed-edom sabia. Ai, meu Deus do céu. Tem gente que não está entendendo é nada. Aleluia. Vamos ler o texto, versículo 12, nós estamos nele ainda. Então Davi entendeu que era o sinal. Davi entende que era o sinal. Está na hora de buscar a arca. Então Davi consulta, Davi ora. E Deus fala: agora você pode. Aí, segundo os historiadores, você acha que Davi falou assim: eu vim buscar a arca? Davi fala com ele: olha, eu vim buscar a arca, mas também vou levar você, toda a sua família, e vocês também vão ministrar diante da arca. Eu vou levar todos vocês comigo. Aqui é um grande mistério, irmão. É abertura. É abertura para o proselitismo. É abertura
para que pessoas de outras nações, mas tementes a Deus, tivessem a oportunidade de servi-lo, de adorá-lo. João capítulo 1, veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Ficaram com medo. Eu vou morrer também. Porque foram escolhidos pelo homem. Mas todo aquele que é escolhido por Deus, não tem medo, tem adoração. Vira para o teu vizinho e fala assim: não tenha medo. Adore. Adore. Porque quando você adorar, diga aí, quando você adorar, Deus vai fazer algo tremendo acontecer. O improvável, glória a Deus. Ninguém escolheria, estava pelos cantos, mas Deus falou: entrega para ele. Eu vou mudar a história dele, eu estou transformando a vida dele num laboratório da fé. Você que está me ouvindo aqui hoje, você que está me assistindo aí agora, Deus te escolheu para fazer de você um laboratório da fé, para mostrar para muita gente que tudo é possível àquele que crê. E para mim terminar essa mensagem, alguns historiadores defendem que Paulo, quando escreveu esse versículo, que está aqui em 2 Coríntios, eu termino com isso, tá? Eu quero orar por você. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículos 8 e 9. Olha o que está escrito. Deus é capaz de fazer toda graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho, conforme está escrito, versículo 9. Ele espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Quem era Obed-edom? O improvável, o pobre. Talvez na hora de aceitar, Elane perguntou se aceita eu levar a arca para sua casa. Ninguém queria, todo mundo estava rejeitando. Ele deve ter pensado assim: aceito? Aceito, eu não tenho nada mesmo. Eu vou perder o quê? Eu só tenho minha vida. Mas foi a diferença. Deus mudou a história daquele homem. Aquele homem foi falado em todo Israel. Imagina a arca chegando. É lógico que todo Israel vendo a arca chegando, Davi chegando. Mas muitos também queriam saber quem era Obed-edom. Muitos vão querer saber quem é você. Quem é o pastor Luiz? Eu já ouvi falar, mas eu queria conhecer. É verdade. Deus vai mudar a tua história de tal maneira que tua vida vai ficar falada. Você não está aqui, eu vou voltar. Quando a arca da presença chegar na sua casa, Deus vai mudar a tua história de tal maneira, tua vida vai ficar falada não negativamente, mas por tudo aquilo que Deus fez lá dentro, por tudo aquilo que Deus está fazendo. E muita gente vai querer te conhecer. Falar assim: quem é Obed-edom? Quem é Obed-edom? Tua vida vai ficar falada. Aleluia. Eu fico olhando, sabe? Tem gente que serve a Deus 10 anos, 15 anos, 20 anos e não muda nada. É porque você nunca entendeu o propósito da presença. Porque a presença transforma. Ela, além de transformar-nos espiritualmente, de pecadores a santos, ela também nos transforma materialmente. Deus muda a nossa história. Deus entra com mão forte. Olha dentro da tua casa, você vai ver. Quando você chega lá, Deus vai falar assim: mudei ou não mudei? Mudei ou não mudei a sua história? Fiz ou não fiz?
Eu fiz ou não fiz? O improvável, que ninguém dava nada, que ninguém valorizava. Deus falou, eu aposto nele. Está na hora de você entender o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Fica de pé, Obed-Edom. Fica de pé, Obed-Edom. Eu quero orar por você, fica de pé. O improvável aconteceu, o improvável. O improvável, o improvável, o improvável. O improvável, o improvável, o improvável. Essa unção está aqui, essa unção está aí. Deixa eu te contar um pequeno testemunho rapidinho aqui. Hoje de manhã, na hora do culto, eu me assentei ali no cantinho do altar. Orei na minha casa ontem de madrugada, hoje cedo. Vim para a igreja, cheguei mais cedo, bem mais cedo, com o propósito de orar. Fui ali para o cantinho, orei. E quando o louvor estava acontecendo, Deus falou comigo assim. Hoje, Deus falou comigo assim. Muitos te criticam por causa da outra casa, onde tinha desenhado uma arca. Olha para você ver. E Deus já estava falando no meu coração essa palavra desde ontem. E Deus falou comigo assim. Muitos falam porque você não pintou a arca aqui no altar, porque na outra igreja tinha. Muitos te criticam até hoje. Estão falando que você mudou. Estão falando que você está diferente. Eu falei, é mesmo, Senhor? Até hoje? Já tem quase 8 anos que nós estamos na casa nova. Deus falou comigo, até hoje tem gente que te critica. Talvez você não me contou, mas alguém já chegou para você e falou isso. Ou talvez até você mesmo falou. Mas não tem problema não. O que importa é o que vai vir agora. Aí eu sentado ali, Deus falou assim, olha para o lado. Aí eu olhei para essa parede aqui atrás de mim. E eu vi sendo desenhado na parede uma arca. Na parede, dourada. E ela foi igualzinha que tinha lá, só que ela era toda dourada aqui no altar. E Deus falou assim, a arca está aqui, filho. Eles não estão vendo, mas hoje eu falo com você, ela está aqui. O mover da adoração está aqui. O mover da adoração está aqui, filho. Eu nunca tirei. Eu nunca removi. Duvidaram, criticaram e ainda falam, filho. Mas o meu mover está neste lugar. Eu falei, Senhor, não quero ser incrédulo. Deixa eu falar comigo na palavra. E Deus me levou em 1 Pedro. E eu mostrei para Bia. Mostrei para Bia que estava fazendo louvor aqui. Eu falei, Bia, leia isto. E lá estava falando claramente, aqueles que te criticaram, aqueles que criticam. Falei, Deus, Tu és maravilhoso. Tu és tremendo, irmãos. Vale a pena você confiar. Muitos covardemente não querem a arca, porque junto com a arca existe o compromisso, existe a santidade. E muitos não querem ter compromisso, muitos não querem ter santidade. Mas eu digo a você nessa noite, eu vou ler para você o que Deus falou comigo de manhã. 1 Pedro 4:1. Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, para que ele não mais viva o resto do seu tempo na carne, para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, nós fazíamos a vontade dos homens. Davi também cometeu esse erro. E por isso que Deus feriu Uzá por irreverência. Porque Davi ouviu o conselho dos homens, não de Deus, não da palavra. Deve nos bastar. Já passou, basta, já chega. Quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. Meu Deus.
e acham estranho que não correis com eles, mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós. Eles acham estranho porque você não anda mais com eles. Está vendo? E por isso falam mal de vós, porque agora o nosso compromisso é com a arca, é com a presença. Versículo 5, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Na hora eu entreguei para a Bia e falei: Bia, leia isto. Ela está aqui, ele está aqui. A presença está aqui. Obed-edom, aceita a arca na sua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer. Coloque a mão à altura do seu coração. Aceite a arca da adoração. Santidade, compromisso tem um preço. Santidade, compromisso tem um preço. Tem um preço, tem um preço. Todo mundo estava com medo, ninguém queria levar a arca. Mas Obed-edom estava disposto a pagar o preço, a levar para sua casa. Ele disse: eu levo, não tem problema não. Vocês não querem, estão desprezando. Senhor, eu estou diante de muitas pessoas agora. Pessoas improváveis. Pessoas que já ouviram tantas palavras duras. Palavras que machucam, que ferem, que maltratam. Palavras, ó Deus, que ferem, que maltratam. Meu Deus. Mas agora, Pai, fala para eles que o Senhor os escolheu. Fala para eles que o Senhor os escolheu. Fala para eles, Pai. Fala para ele, fala para ela. Que o Senhor quer levar a arca para a casa dele, para a casa dela. E que o Senhor quer dar vida para tudo que estava morto, inclusive os sonhos na vida dele. Oh, Deus! Deus vai dar vida aos teus sonhos. Te chamaram de quê mesmo? Disseram o que mesmo? Não tenha medo, leva a arca para casa, leva a arca para casa, leva a arca para casa. Leva a arca para casa. Cheira da base. Você vai ficar falado. Vão falar de você. Mas só coisas boas. Porque Deus vai fazer algo grande na tua vida. Deus vai entrar lá dentro da tua casa e vai mudar a tua história. Muitos irão ver e vão dizer: como pode isto? Como isto aconteceu? Receba, receba. Receba, receba, receba. Receba, receba. Receba o batismo de Obed-edom. Receba, receba. Receba o batismo, receba. Receba, receba. O improvável, o improvável, o improvável. O improvável, o improvável, a improvável. Receba agora, receba onde você está. Seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Receba. Receba, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a história da tua família, Ele quer alcançar todo o teu lar, todo o teu ser. Deixa ele entrar. Eu quero uma diaconisa lá na galeria, gente. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Já chegou lá, já chegou. Glória a Deus. Aleluias. Dá lugar ao Espírito Santo, esquece quem está lá fora, esquece. Esquece que está sendo filmado, esquece tudo isso, mas dá lugar, deixa Ele te visitar, deixa Ele te encher, deixa Ele te renovar. O improvável, o improvável, o improvável, o improvável. E sabe o que é interessante em tudo isso?
Quem falou mal de você, quem te colocou para fora, quem te rejeitou, vai ter que te receber. Vai ter que entender. Vai ter que entender. É a presença, é a presença, é a presença. É a presença. É a presença, é a presença. É a presença, é a presença, é a presença. Meu Deus, eu abençoo essa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. E diga: tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Pode mudar o que o Senhor quiser. Pode mudar o que o Senhor quiser. Não precisou muito tempo, não precisou muito tempo. Foi visível que foi visível, foi visível, foi visível. Todos viram. Esses dias eu tive que falar isso com meu filho mais novo. Falou: pai, por que as pessoas apontam o dedo, falam? Eu falei: meu filho, se você não estiver preparado para conviver com os invejosos, você nunca vai receber o que Deus tem para você. Você tem que estar preparado para conviver com os invejosos, porque eles sempre vão tentar arrumar uma coisinha para te criticar. Mas não tem problema. O que importa é a presença. O que importa é a presença. O que importa é a arca. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. E glorifica o nome dele. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, glorifica. Oh, glória a Deus. Amém. Sente-se aí. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. E a igreja diga: está terminado, paz seja convosco, vão com Deus. Beijo no coração.